bem-vindos ao nosso Alto Astral desta terça-feira, 12 de abril. Como é bom poder compartilhar com todos vocês esse momento, essa manhã, diretamente aqui dos nossos estúdios do Grupo Tátil de Comunicação. A gente vivencia essa semana, todo um significado muito importante. Tivemos o último domingo de Ramos no calendário católico, mas o que é importante a gente dizer também como as outras religiões encaram e olham para esse momento da Páscoa, o real significado da Páscoa, os costumes da Páscoa. E aí nada melhor do que a gente ter aqui nos nossos estúdios ele, que além de professor de História, tem toda uma formação especializada em Teologia. Ele também é doutor em Ciências da Religião. Professor Laje, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui presencialmente. Bom dia, Paty. É uma alegria, uma satisfação enorme estar de volta aqui ao Alto Astral. Eu estava comentando, né, que sempre te encaminham para pautas de história, mas toda a sua formação tem essa base em teologia, né? Olha, também, desde o início, quando eu fazia filosofia, década de 70, imagina, né? Eu já fazia disciplinas nessa área de teologia. Mais recentemente, completei o curso de graduação, fiz pós nessa área e também doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Metodista. E muitas vezes quando a gente pensa, professor, sobre a Páscoa, a gente se refere ela a um calendário católico, né? Mas eu queria que o senhor pontuasse isso, explicasse um pouquinho sobre esse momento e também como as outras religiões olham para esse momento. Ô, Paty, na verdade, a ressurreição de Jesus, né, que é o ponto fundamental da fé cristã, na verdade é comemorado não só pelos católicos, né? Toda a cristandade no mundo inteiro, inclusive os cristãos lá do Oriente, da Rússia, da Ucrânia, da Grécia, né, comemoram também a Páscoa, em momentos diferentes no calendário, mas comemoram, né? E veja que é uma festa, diríamos assim, fundante da fé. Muita gente acha que a principal festa cristã é o Natal, né? Não é. E não é o Natal. Pela fé, pela doutrina, a gente percebe, né, e as igrejas fazem muita questão de explicitar isso muito bem, que é a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque é a vitória da vida sobre a morte. Né? Com a ressurreição de Cristo, ele, de certa forma, encerra uma página da história dessa fé, né? Porque lá entre os hebreus, né, a comemoração da Páscoa também se faz, mas se refere à libertação do cativeiro, da escravidão do Egito. Né? Isso muito bem falado ali no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia e tudo mais. O que fez o cristianismo? Ressignificou esse acontecimento. Né? Então, com a vitória de Cristo sobre a morte, ele liberta a humanidade daquele pecado original, lá da origem, aquela história de Adão e Eva que nós bem conhecemos e tudo mais. Né? Então, por isso que a Páscoa é a festa mais importante do mundo cristão. Então, né? Quando eu digo assim, eu não comemoro a Páscoa porque eu sou espírita, o que isso está por trás? Veja só, você tem, evidentemente, outras cosmologias, outras religiões, né, bem diferentes aí do cristianismo, as religiões, por exemplo, de matriz africana. Aí você tem uma outra visão. Né? Mas é interessante perceber que em todas elas tem sempre aquele momento de libertação, de passagem, né? Porque a própria palavra Páscoa significa passagem. Em todas essas, no budismo, no espiritismo, todas elas têm sempre aquele momento em que você passa de uma situação pior na vida para uma situação melhor, da morte para a vida, ou da escravidão para a liberdade, como os hebreus comemoram até hoje. Né? Então você percebe que há sim relações, né, dessa ideia fundante aí do mundo cristão e do mundo hebraico com outras religiões também. Né? Agora, a gente marca muito a Páscoa pelo calendário do Carnaval, aí tem 40 dias. Então, para quem não entende muito bem a origem de tudo isso, fala assim, mas aí vem o Carnaval, e aí eu conto 40 dias, e aí eu faço promessa nessa época, e aí tem o Domingo de Ramos. Então, queria que o senhor pontuasse, porque muitas vezes a gente vê de uma forma mais rasa e acaba reproduzindo, mas o que está por trás de tudo isso? Veja só, você tem, evidente, toda a história desse calendário, né? É um calendário que... E por que ele é marcado assim? Né? É um calendário da igreja, né? Muito bem voltado. Algumas festas cristãs são fixas, como Natal, outras festas de acordo com o início da primavera, com o equinócio da primavera. Então tem todo um método, né, de marcar todo ano a festa da Páscoa, por exemplo. Né? Agora, veja só, a Páscoa, ou o Tríduo Pascual, quer dizer, a Semana Santa, e principalmente os 3 últimos dias, que é quinta, sexta e sábado da Semana Santa,
na verdade, encerra um período de 40 dias, né? Que no próprio calendário católico é chamado de quaresma. São 40 dias de meditação, de penitência, de mortificação, jejum. É fundamental, apesar de que não estão dando muita bola para o jejum hoje, né? Mas faz parte, né? Eu conheço, viu, Paty, muita gente que até hoje pratica o jejum, é bastante fiel a essas ordenanças aí da igreja. Mas muita gente que deixa, por exemplo, de beber, deixa de comer alguma coisa específica ali. Eu ainda conheço muita gente espécie de sacrifício e tudo mais, né? E, ultimamente, a Igreja Católica, em especial, ela realiza a semana, a campanha da fraternidade durante o período da quaresma, né? Esse ano, por exemplo, a campanha está pegando justamente fraternidade e educação, né? Então, é uma ressignificação também da própria quaresma. Quer dizer, a quaresma é um momento de reflexão sobre tudo aquilo que aflige, que traz sofrimento, ou que traz libertação, né? Porque não pode ficar só de um lado. Né? Também. E o que significa o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos, que foi esse último, é o primeiro dia aí da Semana Santa, foi domingo passado, né? A igreja comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Porque, na verdade, o habitat dele é o norte, é a Galileia, né? Então, esse momento em que ele entra, né, na capital do judaísmo, que é Jerusalém, onde tem um templo, onde ficam os governantes e tudo mais, ele é recebido pelo povo, porque ele já era famoso, ele já era conhecido, né, com aqueles ramos, né? Por isso o Domingo de Ramos. Então, levantar os ramos era uma forma de agradecer, uma forma de homenagear, né, as figuras importantes da época. Então, Jesus, humildemente, entra sentado, né, sobre um burro, né, na grande cidade do judaísmo, que é Jerusalém. Então, por isso que a igreja comemora também o Domingo de Ramos. É quando começa toda aquela narrativa que vai nos levar à paixão, crucificação e depois a ressurreição de Jesus. Então, essa é a tradicional Páscoa. É a tradicional Páscoa, é a doutrina da Páscoa, vamos dizer assim, né? Muito bem. A gente tem telas aqui para dar uma ilustrada nesse bate-papo com o professor. Vamos colocá-las e aí o professor também comenta sobre o que se representa. Observe aí, por exemplo, o encontro de Jesus com sua mãe, né? Isso faz parte dessa narrativa, né, da paixão de Cristo, né? A prisão, o julgamento, condenação, né? Crucificação, a crucificação, que é um ponto bem, então é a morte de Jesus na cruz, né? Ali pelos soldados romanos, ao lado de dois ladrões, né? Tem aquela questão, o bom ladrão, o mau ladrão, então tem todo um diálogo de Jesus aí com esses seus parceiros de crucificação, né? Que nos remete a uma reflexão muito atual, né? Afinal de contas, né? O que é ter uma vida cristã baseada na fé, evidentemente, mas que seja também voltada para a compaixão, voltada para a solidariedade, voltada para o amor, né? Porque a doutrina fundamental do cristianismo é o amor ao próximo, né? Ama seu próximo como ama Jesus, mesmo, né? Ou como a ti mesmo. E aí, quando a gente vê esses novos modelos de família também, professor, que muitas vezes são questionados até pelo modelo católico, né? Essas conexões todas devido à modernidade, tantas transformações na sociedade, o senhor acredita que ainda seja possível manter a tradição da Páscoa? Olha, tem algumas doutrinas, tem algumas, né, mesmo aquelas bastante alicerçadas na fé, né, que muitas vezes encontra toda uma oposição da própria ciência, a ressurreição de Jesus, por exemplo, né, é uma doutrina baseada na fé. Verdade. Né? Eu acho que ela nos remete, Paty, àquela questão, como eu disse ainda há pouco, do amor ao próximo, né? Se essas relações sociais, ou se essas novas configurações, né, muitas vezes, como você bem acabou de colocar aí, da própria família, né, se é baseada no amor, no entendimento, na compreensão, né, naquele trabalho conjunto para que a humanidade possa ter dias melhores, dias, né, mais felizes, eu acho que a Páscoa tem sim um significado muito importante até os dias de hoje. Né? Então não seria nada diferente, né, se a principal doutrina da fé cristã fosse alguma coisa adaptada a um tempo e não adaptada a outro. Boa. Eu acho que se o cristianismo tem 2000 anos de existência, é porque teve muito sentido todas essas lembranças, e não só lembranças narrativas, mas toda essa fé. Né? Muito bem, professor. Eu queria falar agora sobre alguns símbolos e rituais ligados a esse momento. A história de não comer carne vermelha, vamos relembrar o porquê? É importante. O jejum, né,
e em especial a abstinência de comer carne, é uma norma ou é um direcionamento do período da quaresma, principalmente, né? Que se encerra justamente na Páscoa, porque a Páscoa se liberta desse sacrifício, né? Na quaresma. Tem um significado interessante, né? Dentro da doutrina cristã, porque é uma forma de você, vamos dizer assim, deixar de usufruir ou de consumir alguma coisa. Em qual sentido isso? Não é simplesmente por um sacrifício perante Deus que está no alto, não. É para que você possa compartilhar isso com quem está do seu lado, que às vezes precisa muito. É essa a doutrina fundamental, né? O jejum, a abstinência, é você compartilhar, deixar de consumir, tirar alguma coisa da sua convivência, do seu dia a dia, e doar isso para o irmão que está sofrendo, que está faminto, que está precisando daquilo, até para ter uma dignidade como ser humano maior. Né? Eu não como carne na Sexta Santa, por quê? A Sexta Santa, o que significa? A Sexta-feira Santa é o dia... não era só na sexta-feira, era em toda a quaresma. Sim. Mas em especial, muita gente, por exemplo, não come carne, mas faz grandes banquetes com bacalhau, por exemplo. Né? Sim. Eu acho que aí não perde um pouco o sentido, né? Se você substitui uma coisa pela outra e transforma aquela outra coisa numa grande festança, numa grande comilança. Né? Então, a abstinência de carne na sexta-feira é o momento marcado exatamente por essa partilha. Olha, Perfeito. Como Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente vai também se sacrificar de alguma coisa para salvar o nosso irmão que está padecendo, que está sofrendo, que está faminto. Aí vem o sábado de aleluia. Aí o sábado de aleluia, né? É difícil, às vezes, a gente até imaginar que o sábado ainda não é a comemoração da Páscoa, né? Porque é a antevéspera, né? Mas, de qualquer forma, a noite de sábado, né? Que é justamente vamos dizer assim, o esquentar da Páscoa, né? A Páscoa é no domingo, né? Da ressurreição. Mas o sábado à noite, principalmente, né? A partir das 8, 10 horas da noite, tem toda aquela comemoração, inclusive junto às famílias, etc. Né? Então, por isso que se fala o sábado da aleluia, porque é o sábado em que a gente já vai se preparar para a alegria do domingo de Páscoa. Né? Por que tem aquele rito de lavar os pés? O rito de lavar os pés, que geralmente a igreja comemora na quinta-feira, né? Na Quinta-feira Santa, tem um dos rituais, é o lava-pés. Né? É para lembrar justamente um dos episódios marcantes desse período, né? Logo anterior aí à Páscoa judaica, em que Jesus lavou o pé dos seus 12 apóstolos. Né? Isso juntamente depois com a ceia também, a última ceia de Jesus, né? Comemorando inclusive a própria Páscoa judaica. Né? Porque afinal de contas não podemos esquecer que Jesus era um judeu. E o cristianismo, no seu início, era uma seita judaica, né? Que acabou crescendo, se desenvolvendo e ressignificando muitas doutrinas do judaísmo. Mas a lembrança é essa, o lava-pés lembra quando Jesus lavou o pés dos 12 apóstolos. Até hoje o Papa, né? Até hoje o Papa, todos os papas têm esse... E até muitos padres fazem isso. Sim, igrejas, tem muitas comemorações da igreja que relembra esse episódio tão importante, tão legal aí de Jesus junto aos mais pobres, aos humildes, etc. Né? Como é que o senhor orienta para que os pais lidem aí com as suas crianças para não ficar só tudo muito em cima da história do ovo de Páscoa? Né? Que muitas vezes a gente tendencia para isso. Né? Você daqui a pouco vai falar sobre economia, quer dizer, todas essas festas acabam tendo um caráter comercial muito forte. Não é né? muito. E interessante o ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, né? Acho que tem uma responsabilidade grande aí da mãe, do pai, né? No sentido de explicar para seus filhos o significado de tudo isso. Né? Claro que a escola vai ampliar isso, vai dar um conhecimento mais profundo, mais científico, né? Mas eu acredito que pelo conhecimento, até antes da religiosidade, até antes de uma educação religiosa, eu acho muito importante que as crianças já recebam desde cedo, né? Alguma orientação, alguma informação, até para que elas possam não só marcar a sua identidade, mas também perceber que há uma alteridade, que há aquele diferente, que há o outro é diferente, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar a religião do outro, né? Assim como o outro do candomblé, ou da umbanda, ou espírita, ou seja lá, ele também é humano,
ele compartilha a mesma humanidade que eu tenho, né? Apesar de crenças, doutrinas, princípios e histórias diferentes. O professor Lages aqui conosco, ele que é professor de História, com formação e especialização em Teologia e doutor em Ciências da Religião. Estamos como tema hoje, o principal do programa, falando sobre a Páscoa. Que alegria. Professor, vamos falar sobre o significado, então, do ovo e do coelho? Então, são tradições que permanecem, tradições muito importantes, mas que têm a sua origem lá atrás, né? Então, por exemplo, a própria comemoração da ressurreição de Jesus, a Páscoa, né, ela acabou incorporando, Paty, outras tradições até de outras religiões, né? Então, por exemplo, os germânicos, os povos germânicos, quando eles entraram no Império Romano e se converteram ao cristianismo, houve muita simbiose, uma tendência forte ao sincretismo, né? Então, esses povos aí, eles eram muito voltados, por exemplo, para o culto da fertilidade, né? E muito disso acabou entrando no cristianismo, inclusive na própria comemoração da Páscoa. Então, por exemplo, a referência ao ovo de Páscoa, referência ao coelho, que quando dá a sua cria, a ninhada, é um monte de coelhinhos, né? Então vejam que isso tudo é uma simbologia muito forte, exatamente ligada à fertilidade. E fertilidade, para esses povos antigos, é sempre o quê? Mais colheita, mais alimento, quer dizer, uma vida melhor, abundância. Né? Que é o que a gente também deseja, Sim, né? E o que a Páscoa significa também. Significa também. Né? A Páscoa aqui é um movimento muito ligado à fé, né? Por tudo que nos cerca, por tudo que também a gente está precisando ressignificar. É um momento também da gente falar sobre tolerância religiosa, sobre respeito às crenças alheias, a gente dialogar isso em casa. O senhor bem colocou, né, da partilha, né? Eu tenho, mas se você não tem, a gente partilha. Então, é o momento mesmo da gente se posicionar também com relação a isso? Paty, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo um momento crucial em que essa partilha, essa solidariedade, ela envolve principalmente o respeito, não só a tolerância, né? Porque a gente falou durante muito tempo em tolerância, mas não adianta nada a gente tolerar o outro porque o outro é diferente, mas a gente desconhecer o outro. Eu acho que tem que, em vez de tolerância, nós temos que dar um passo à frente, nós temos que aceitar, né? Então a aceitação, eu acho que vamos dizer assim, a ordenança principal desse momento, né? Da Páscoa, do período que antecede a Páscoa, que é a Quaresma, um período de reflexão, de partilha e tudo mais, né? E a Páscoa é isso, quer dizer, é você se abrir para o outro, aceitar o outro, aceitar as diferenças, sejam elas religiosas, de crença, filosóficas, políticas, né? E entender que todos nós somos humanos, né? Então devemos compartilhar essa humanidade que é comum a todos nós. Professor, eu quero muito agradecer também a sua presença, viu? E por trazer um pouquinho do significado mesmo, né? Do porquê que a gente está comemorando essa data, o que realmente ela significa e a importância desse momento para a gente, mais do que nunca. Eu que agradeço, viu, Paty? Sempre à sua disposição, né? Sempre tratando de assuntos assim que eu acho de grande relevância, grande importância, né? No que você precisar, estamos à disposição. Vamos juntos, hein, tá professor? Sem Gratidão. Dúvida. TV Tati, sua TV, nossa cidade.